Boa noite a todos. Em razão dessa pandemia, né, que todo mundo já é do conhecimento de todo mundo, nós vamos mais uma vez fazer um estudo online. Então, nós vamos iniciar com a leitura da página e depois a prece. E depois o Paulo vai fazer a sua apresentação com o tema A importância do perdão. A página de harmonização é bem adequada. Ajudemos a vida mental. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Está em Mateus, capítulo 4, versículo 25. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Essa página, ela foi extraída do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografias de Francisco Cândido Xavier. Bem, meus queridos irmãos, companheiros, vamos nesse momento buscar a conexão com Jesus, buscar a conexão com o alto, com a espiritualidade amiga que está sempre conosco. E vamos agradecer as orientações que nos chegam, como essa página que foi lida, agradecer a assistência que recebemos a todo instante, agradecer a esses espíritos de luz que se cercam de nós, nos intuindo, nos envolvendo, nos assistindo. Que nós possamos firmemente apreender esses ensinamentos
e colocar em prática, auxiliando a quem quer que chegue até nós, até mesmo em pensamento, e que nós possamos elevar o nosso padrão vibratório, auxiliando neste momento a psicosfera de todo o planeta. Vamos fazer um trabalho de formiguinha, juntando os nossos pensamentos, que nós possamos de alguma forma ajudar. E que Jesus, nosso mestre amigo e amado, continue a iluminar todo o nosso planeta, levando consolo a todos os necessitados, a todos aqueles que se encontram em situação difícil, a todos aqueles que estão angustiados, que sentem dores, aos familiares dos que se foram, a todos nós. Mestre amado e querido, continue a nos envolver, a nos amar, a ter essa imensa paciência com nós, seus irmãos, ainda a caminho. Que assim seja, graças a Deus. E agora, o Paulo Almeida, vai levar até vocês o estudo que ele fez. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma apresentação de um estudo nessa época em que estamos todos afastados regularmente das nossas atividades, das nossas casas espíritas, né? Levando o pequeno conhecimento que a gente já possa dispor das questões evangélicas. Mas vivemos uma época diferente, né? Estamos nós todos sitiados em nossos ambientes domésticos por conta da pandemia que assola o mundo nesse momento. A temática do estudo de hoje não vai se referir especificamente a esse assunto, né? Porque acredito que, de um modo geral, todos que fazem alguma exposição espírita, nesse momento, é claro, por razões óbvias, têm a preocupação de nos trazer o alento, o conforto, né? A visão espírita sobre esse flagelo que se abate por todo o nosso planeta. Mas eu trago aqui uma temática que também entendo que seja importante para todos nós, que é o perdão. A temática desse nosso pequeno estudo é a importância do perdão em nossas vidas. E de imediato nós nos lembramos da passagem em que Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devemos perdoar nosso irmão por alguma falta que ele nos tenha praticado. E Jesus responde a Pedro. Pedro, na verdade, indaga a Jesus se seria até 7 vezes. E Jesus responde a Pedro que não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso, numa simples equação aritmética, nos dá uma grandeza de 490 vezes. E ficamos todos imaginando perdoar uma atitude de algum semelhante nosso por 490 vezes. Tudo isso considerando que a gente, na verdade, não executa esse ato de perdoar ao indivíduo, mas sim a falta que ele, porventura, tenha praticado em nosso desfavor. Então, na verdade, seria indefinidamente, né? Porque uma nova falta ensejaria novamente a aplicação dos 70 vezes 7 vezes.
Então, nós devemos, na verdade, lançar um olhar de compreensão sobre aqueles a quem reputamos faltosos em relação a nós. E eu tenho a temática desse estudo, ela se baseia numa obra de um psiquiatra americano, psicólogo, não me lembro corretamente, chamado Fred Luskin, não conheço bem a pronúncia, que ele, por conta de uma atitude de incompreensão, de intolerância, desenvolveu um trabalho maravilhoso. Ele tinha um amigo a quem era muito afeiçoado, gostava muito desse amigo. E um dia, por uma razão qualquer, eles romperam a amizade, discutiram, e ele ficou inconformado, porque era uma amizade muito forte, muito profunda, e aquilo o incomodou deveras. E ele começou a buscar mecanismos que pudessem fazê-lo compreender o porquê daquele acontecimento, o que teria motivado a que aquela ruptura ocorresse. E na busca desse mecanismo, ele conseguiu não só superar a sua experiência, a dor pessoal que lhe causava aquele entrevero com alguém que lhe era muito querido, mas como também conseguiu passar para os outros a sua experiência através de um livro chamado O Poder do Perdão. Não é um livro espírita, mas é um livro baseado em conceitos muito enriquecedores e muito engrandecedores e que, de certo modo, guardam uma similitude muito grande com os ordenamentos espíritas. E ele, nessa sua busca, ele foi tão longe que ele conseguiu fundar o Instituto do Perdão, em Massachusetts, auxiliado por outros profissionais de saúde. Eles ensejaram um trabalho de pesquisa muito aprofundado, em que ficou evidenciado nesse trabalho que o perdão ele é terapêutico para diversas patologias que nós temos. Ele também pode ser o causador de algumas dessas patologias, né? A base dessa pesquisa demonstrou que aquelas pessoas que tinham dificuldade em perdoar, elas sofriam de problemas hepáticos, digestivos, tinham a pressão sanguínea alta, eram pessoas estressadas, com distúrbios psicológicos e até mesmo alguns beirando a psiquiatria. E fez uma técnica de tratamento, de esclarecimento, de treinamento com essas pessoas e percebeu que essas pessoas que antes apresentavam essa sintomatologia que agudizava suas patologias, puderam acentuadamente melhorar. Tiveram seus índices pressóricos estabelecidos, né, restabelecidos à normalidade. As doenças gástricas e hepáticas, elas foram abrandadas, suavizadas, as digestivas também, porque tudo muito vinculado ao estresse, né? O estresse é uma metódica imutável, né? E está relacionada aos nossos pensamentos, nossa capacidade vamos dizer assim, de digestão dos fatos que nos acontecem, né, diuturnamente, né? O comportamento dos indivíduos, né, ele tende a ter uma estrutura que provoca um conjunto de reações orgânicas, né? Ativa os hormônios, né, da adrenalina e do cortisol, que são liberados em quantidade maior para lidar com as emergências que nosso organismo é acometido em razão das nossas intemperanças, né?
Quando a situação persiste, a produção permanente desses hormônios acaba causando danos ao nosso organismo, porque pode alterar a oxigenação e as nossas defesas, né? E, consequentemente, nós passamos a ter um organismo mais vulnerável à instalação de algumas patologias, né? Nós sabemos que a ciência médica, né, reconhece que o estresse é causa de baixa imunidade, né? Na maioria de nós. Ficamos muito estressados. A nossa imunidade ela tende a baixar. Isso porque o sintoma, o fato agudo que nos incomoda tanto, ele permanece nos aprisionando e interagindo, ainda que a gente não tenha essa percepção. Por conta disso, evidentemente, a gente começa a causar cada vez mais danos ao nosso organismo, né? E o que acontece é que isso tem uma coisa chamada ressentimento, que tem um fator preponderante nesse tipo de ocorrência, né? Ficamos muito ressentidos, muito magoados e temos dificuldade de estabelecer essa relação de perdão, né? Jesus nos recomendava que deveríamos efetivamente perdoar aos nossos chamados adversários, porque somente o coração liberto da mágoa e da angústia é que nos conduz ao caminho da harmonia, da paz e do equilíbrio, né? Eles são restauradores do nosso ponto central. Nesse trabalho desse médico americano, ele, de certa feita, convocou mães de jovens que pereceram naquela guerra insana da Irlanda, né? Aquela guerra chamada guerra religiosa, e que perderam seus filhos ainda muito jovens, que sofriam, eram muito angustiadas. E ele aplicou as técnicas que ele desenvolveu nesse grupo de mães e elas tiveram um resultado muito positivo por conta de tudo isso, puderam ter suas dores aliviadas, estabeleceram um critério de compreensão em razão daquilo que as magoava. Do ponto de vista espírita, necessariamente, nós nos lembramos que tivemos outras existências e nessas existências tivemos comportamentos, às vezes, muito ruins com alguns dos nossos semelhantes, né? E que hoje eles vieram nos causar algum tipo de desconforto e ficamos ressentidos. Então, quando a gente deixa de perdoar a essas pessoas que nos causam desconforto, estamos deixando, por extensão, de perdoar a nossa própria conduta de outras épocas, que, por certo, também causou desconforto, se não a eles, a alguém, né? A alguém que ficou magoado, né? Com dificuldades também em relação aos atos que nós cometemos. Tem uma passagem muito interessante, que se diz que, na verdade, ela não teria ocorrido, mas ela é muito interessante do ponto de vista do perdão, que é a questão da mulher adúltera. Quando indagaram a Jesus o que deveriam fazer com aquela mulher que estava sendo acusada de ter praticado adultério, Jesus respondeu: atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. E todos se foram embora e ninguém atirou a pedra e a mulher não foi lapidada. E Jesus pergunta a ela: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? E ela diz: eles se foram. E ele fala para ela: então vá, e de teu turno, até o seu turno, não tornes a pecar. Naquele momento, Jesus não disse que a perdoava, considerava aquela falta
merecedora ou não de perdão. Não entrou nesse mérito. Porque aquele que tem a possibilidade de perdoar, necessariamente não precisa, porque já está equilibrado dentro de si em relação àquele fato acontecido. E esse ressentimento que eu lhes falava, né, que nos causa tanto desconforto, tanto embaraço, é um ressentimento que nos acompanha no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente religioso, mesmo nas casas religiosas, igrejas, casas espíritas, existem motivos de dissensão entre seus membros, né? Embora às vezes todos tenham a mesma ideia, comunguem todos do mesmo ideal, acontecem choques, entreveros que fazem com que nenhum de nós tenha a certeza de que nossa atitude é a melhor, porque se a julgarmos assim, ficaremos zangados com aqueles que contrariam a nossa ideia. Isso não deveria acontecer, mas, infelizmente, ainda faz parte do nosso caráter de imperfeição, que não nos permite examinar com isenção questões que não deveriam nos causar tanto dano, né? E a gente lembra que perdoar é uma atitude nossa, é uma atitude individual. O perdão recíproco, você exigir que o outro te perdoe para que você o perdoe, ele é uma coisa assim inexistente, porque é um ato único seu. É você quem sente a necessidade de entender que deve superar aquele acontecimento ou não. Isso, em hipótese alguma, pode estar vinculado à bilateralidade. Ou seja, eu só perdoo se o outro me perdoar. Ou como muitas pessoas falam, eu perdoo, mas entrego para Deus. É sinal que não perdoa. Perdoar não é simplesmente falar eu te perdoo. É sentir dentro de si que efetivamente aquele fato se encontra inteiramente superado. O perdão, ele acontece ainda que a pessoa te odeie, porque é você que libertou seu coração daquela mágoa, daquele sentimento ruim em relação àquela pessoa, né? Perdoar também não é esquecer. Se você esquece, aquele fato ficou dentro de você e algum dia ele vai te ser cobrado de uma forma ou de outra e vai te causar novamente um desconforto, uma tensão desnecessária, porque você não conseguiu equacionar o problema, não conseguiu resolvê-lo e não conseguiu buscar um caminho de conciliação com você mesmo em relação àquele fato acontecido. Como é que nós devemos buscar as características do perdão? É um mandamento divino, né? Deus diz que nós devemos perdoar. Jesus nos recomendava que nós devemos perdoar aos nossos desafetos, aos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e que nos caluniam. Ou seja, limpar o coração de qualquer mágoa, de qualquer ressentimento. Né? É um sentimento universal. Né? Todos nós, de um modo geral, temos algum fato que merece ser revisto, alguma sensação de que devemos superar uma dor, uma indiferença, uma malquerença de alguma maneira. E como a gente deve perdoar? Tomar uma decisão. É a partir de uma decisão que esse processo se instala em seu coração. Voltar a fazer o melhor possível para que você possa viver bem com aquele fato. Né? É interceder pela pessoa e abençoá-la em oração. É impossível ter ressentimento por alguém que a gente se habitua a orar. Né? Então, se nós temos algum tipo de ressentimento contra alguém, a melhor maneira da gente começar
a dar início a esse processo de perdoar é começar a fazer preces e orações por aquela pessoa. Porque assim, o fazendo, a gente começa a instalar em nosso coração um sentimento de paz, de equilíbrio e de tranquilidade em relação a esse fato e a essa pessoa. No começo é difícil, né? Quem já experimentou fazer isso sabe que nos primeiros tempos a coisa fica complicada, né? Depois ela vai adotando um caráter natural. E depois passa a ser uma coisa tão natural que a gente começa a se sentir bem em fazer a prece por essa pessoa que a gente reputa seja nosso desafeto naquele momento, né? A gente tem o hábito, né, de, além de não perdoar, de não conviver bem com as nossas próprias dores, nós temos o hábito também de não perdoar pessoas que praticaram alguma coisa terrível contra alguém e que tomamos notícia pela televisão, pelo jornal, e a gente não lança um olhar de compreensão sobre isso. Naquele momento, a gente quer que essa pessoa já seja condenada à prisão perpétua, que vá para trabalhos forçados, que seja torturada, enforcada, queimada, fuzilada e outro tipo de sentimento aí muito ruim que muitos de nós professam em relação a essas pessoas. Então a gente tem raiva, tem um sentimento de incapacidade de perdoar pessoas que sequer naquele momento nos causaram algum tipo de mal. É porque nesse momento a gente se encontra com algum sentimento ruim que habita dentro de nós, que é como se fosse um espelho no qual nos refletimos. Isso nos incomoda de tal maneira que faz com que a gente se sinta incapaz de compreender aquela situação em que aquele indivíduo se encontra naquele momento. Perdoar significa aceitar a essência de qualquer ser humano como sua própria, né, a essência dele como se fosse a sua, e dar-lhe a dádiva de não julgar. Porque quem somos nós para julgar? E o que nós fizemos no passado, em outras vidas pretéritas? A gente não lembra por conta do benefício do esquecimento, mas já tivemos uma relação extremamente complicada em relação aos nossos semelhantes. E quando a gente bloqueia essa relação, né, a gente tem esse tipo de dificuldade, né, não consegue sequer fazer uma prece, lançar um olhar de compreensão pelos nossos irmãos, você bloqueia uma energia vital, né? Mantendo as vibrações opostas ao bem. Né? Você bloqueia uma energia positiva e deixa com uma energia negativa ela irradie de você, irradie em você, te causando desconfortos físicos e distúrbios de saúde. Né? Você causa sofrimento a si mesmo e aos outros, quando ofende e quando se ofende. Né? Você acaba sofrendo por se sentir ofendido. E sofre também porque ofende, porque você, por conta desse seu comportamento, você bloqueia a sua energia vital e deixa que os malefícios ocorram, tanto verbais quanto físicos. Né? Esse médico, ele estabeleceu esse trabalho, né, essa relação de você com você mesmo, na verdade, o perdão é uma relação sua contigo mesmo, por um fato causado por outro. Né? E ele uma vez deu uma entrevista sobre o perdão, sobre o livro que ele escreveu, e essa entrevista ele tem alguns pontos muito interessantes, né? E que demonstram bem o quanto a gente está inserido num caminho equivocado e confuso. Né? A primeira, ele declara o seguinte: como é que pode ser definido, de fato, o ato de perdoar? Simples.
Perdoar é a arte de fazer as pazes com algo que não aconteceu como nós queríamos. É fazer as pazes com a palavra não. Aquilo que aconteceu com você trouxe um não, porque contrariou você de alguma maneira, perturbou você de alguma maneira, te deixou contrariado e às vezes até num estado muito mais deplorável. Né? Então, perdoar é você se reconciliar com isso. E se reconciliar com a palavra não. Entender que o não aconteceu na sua vida e ele pode ser encarado de uma maneira normal e até mesmo positiva, dependendo do fato que ele tenha gerado por conta de tudo isso. Né? Reiterou nessa entrevista que o acúmulo das mágoas pode causar problemas físicos e psicológicos. E diz que o perdão pode ser considerado como uma cura para essas doenças, advindas de problemas emocionais ou psicológicos. Se você perdoa, se você restabelece o seu equilíbrio, se a normalidade se faz presente em seus pensamentos, baseado naquelas pesquisas que eu falei ainda há pouco, você restabelece aqueles pontos do seu organismo que não estão funcionando bem, porque você equilibra as suas forças. A sua força vital, ela passa a se irradiar de um modo uniforme e normal, mantendo o seu organismo equilibrado. É sabido que um organismo equilibrado, ele funciona bem. Nosso corpo é uma máquina perfeita. A gente precisa do combustível, que é o alimento, precisa da água, da hidratação, precisa do sono para o repouso e precisa da saúde mental como fator determinante desse equilíbrio. E quem tem dificuldade de perdoar, quem não busca o entendimento com o ressentimento, não dispõe dessa saúde mental necessária para ordenar o funcionamento do nosso organismo. Porque nós somos aquilo que nós pensamos. Nossos pensamentos determinam em nós as nossas condições físicas, mentais, nos causando desconforto e patologias que a gente, às vezes, não sabe porque contraiu, mas, com certeza, ela tem a sua origem nessa incapacidade de compreensão que a maior parte de nós ainda tem num percentual muito grande. Né? Ele diz também que é possível que pessoas possam perdoar alguém, mesmo ainda estando magoada com aquela pessoa. Ele diz que a diminuição da ira e da mágoa vem de se vivenciar o perdão. O perdão é a experiência interior de se recuperar a paz. Pode acontecer de alguém perdoar um dia e a raiva voltar depois. Ele garante que isso é normal. Dessa forma, é um processo que deve ser praticado, reiniciado, a cada vez que a gente possa sucumbir às nossas fraquezas mentais. Existe um momento certo para dar início ao processo de perdão? No momento logo depois do tempo necessário para vivenciar a perda. Ora, o que seria esse momento necessário para vivenciar a perda? É sabido que as grandes dores, os grandes aborrecimentos, eles, num primeiro momento, quase que nos enlouquecem. E nós só pensamos em vingança, em ódio e em ressentimento. E é claro que, nesse momento em que a irracionalidade toma conta de cada um de nós, não é nesse momento que esse processo se inicia. Né? O início desse processo deve acontecer quando passa esse primeiro impacto inicial que nos leva a ter sentimentos negativos em face dos nossos semelhantes. Né? Vencida essa etapa, a gente, sim, começa a ficar sereno e aí esse processo se inicia. É como quando perdemos alguém querido, né? Quando alguém da nossa
grande consideração, do nosso grande afeto, desencarna. Muitos de nós, nesse momento, se desespera, se descabela, alguns deixam de acreditar em Deus, se sentem injustiçados, se jogam no chão, se descabelam, se rasgam, mas passa. Há um momento em que você, evidentemente, extravasa a sua dor da maneira como você está preparado para extravasar. Vencida essa etapa, quando você começa a recuperar a sua normalidade, porque ninguém vai ficar desesperado, por mais que ame alguém, pelo resto da vida, mas vencida essa etapa, quando as coisas começam a se normalizar e a dor intensa é substituída por uma tristeza, um aperto no peito, mas a mente começa a trabalhar no compasso correto. É nesse momento, com a cabeça no lugar, que você começa esse processo, deve iniciar esse processo de perdão, esse processo de superação desse fato. E se a pessoa perdoada, ela pode ficar com a sensação de que estava com a razão porque você perdoou, ou com a sensação de que seu direito foi atingido, como afastar-se de ultrapassar essa ideia? Bom, se a pessoa quiser ficar com a sensação de que ela tinha razão, eu acho que é um sentimento dela, porque o ato de perdoar é você se reconciliar com aquilo que te causa mal. E aí não importa o que outra pessoa pense, importa como você vai superar aquele fato, a maneira como você superou aquele fato. Porque se você pensar que se fizer isso e essa pessoa vai achar que estava com razão, você de fato não estará perdoando, né? Porque perdoar não é esquecer, como eu já falei, é você conviver com um fato que não te causa mais esse tipo de dano. Esse fato absolutamente não te incomoda mais. Você convive com ele, se lembra dele com naturalidade, né? Então não importa que a pessoa acredite que tinha razão, porque você a perdoou. O perdão, ele deve conviver com a justiça. Há de ser uma coisa justa, né? E quando uma pessoa encontra num processo de perdoar e ela perceber que também tem culpa na situação, isso é ótimo. A gente perceber que também está errado, que o fato aconteceu também por uma contribuição nossa, ainda que não naquele momento, mas por causas passadas de nossas existências anteriores, né, que a gente não lembra, como eu já falei e repito agora. Porque podemos sim ter a nossa participação, e de certo teremos a nossa participação nesse processo. O reconhecimento disso é um facilitador para que nós possamos verdadeiramente entrar nesse processo de perdoar aquelas pessoas a quem a gente acha que possam ter nos ofendido, né? Então, esse reconhecimento é benéfico, né, nesse processo de perdão, né? E como a falta de perdão pode prejudicar as pessoas? Pode prejudicar no aspecto físico, no aspecto mental, causando as patologias, né, como eu falei, pode nos prejudicar no aspecto social, né? Podemos nos tornar uma pessoa isolada, irascível, né? Prejudicamos aqueles também a quem negamos o perdão, ou negamos essa possibilidade de entendimento e de compreensão, porque principalmente se nós estivermos errados na nossa análise, essas pessoas estarão sofrendo por um ato nosso, né? Então, é por óbvio que estamos prejudicando também os sentimentos daquelas pessoas, né? Ele nos fala também dos passos necessários ao perdão, as questões que nós devemos verdadeiramente empreender em relação a isso, né?
Primeiro, saiba exatamente como você se sente sobre o que ocorreu e seja capaz de expressar o que é de errado na situação. Esse é alguém neutro, de fora, né? Mas relate essa experiência para alguém de uma forma verdadeira, como é efetivamente ela aconteceu. Não torça essa experiência a seu favor. Diga realmente como tudo aconteceu. E antes de falar, pense se verdadeiramente as coisas aconteceram da forma que você imagina ou se elas aconteceram verdadeiramente de uma forma que você não aceita e, por não aceitar, modifica em sua mente, transmite erradamente para outras pessoas, viciando a resposta que você espera. É uma questão que merece ser muito bem analisada por você mesmo, porque essa análise ela há de te fazer um grande bem se você conseguir estabelecer aí uma isenção de sentimentos em relação ao fato. Comprometa-se consigo mesmo a fazer o que for preciso para se sentir melhor. O ato de perdoar é para você e para mais ninguém. Ninguém precisa saber da sua decisão. Esse aspecto aí, então, ele é muito interessante, né? Porque mesmo que você não diga para aquela pessoa que a perdoou, se ela, por exemplo, não quiser conversar mais com você por uma razão qualquer, mas mesmo que você não diga para ela que você já estabeleceu esse critério dentro de você, se você verdadeiramente tiver perdoado, você há de colher os frutos dessa sua atitude, dessa sua intenção, né? Não precisa alardear para todo mundo que você a perdoou. Basta que você sinta. Porque na nossa vida a intenção conta muito. Do ponto de vista espírita, então, nem se fala. A nossa intenção está acima daquilo que nós falamos, ou daquilo que nós aparentamos ser, ou aparentamos fazer. Conta muito aquilo que você tem dentro de si como uma intenção de realizar algo de bom. Então, se você efetivamente tem intenção, a propaganda dessa intenção é o que menos interessa. O que mais interessa, evidentemente, é esse estabelecimento harmônico que você consegue fazer dentro de si com aquilo que te magoou tanto. Entenda o seu objetivo. Perdoar não significa necessariamente reconciliar-se com a pessoa que o perturbou, nem se tornar cúmplice dela. O que você procura é paz. Então, quando você busca perdoar alguém por um fato, vamos admitir que esse fato causado por essa pessoa e que te magoou tanto seja um ato ruim, né? Até mesmo um ato criminoso, ou um ato antissocial, um ato que, em suma, não deveria ser feito em nenhuma hipótese. O ato de você perdoar essa pessoa, em hipótese alguma, te faz cúmplice dela no sentido da prática desse ato. Você não concorda com o ato que ela praticou. Você guarda dentro de si esse sentimento de não concordância. Mas isso não tem a ver com o fato de você perdoar. Nós não podemos guardar esse sentimento de perdão somente para aqueles a quem a gente considera pessoas extremamente corretas. Não. O que se perdoa é aquela atitude que te causou desconforto. Não a atitude que a pessoa praticou em face de outra pessoa, em face de alguma coisa profundamente irregular. Há pessoas que acham que perdoar é você aderir à ideia do outro. Não é verdade. Perdoar é aquela atitude. Aderir à ideia é uma outra história, né? Você não endossa o ato irregular ou criminoso de alguém,
pela atitude que você tenha tido de se reconciliar com aquele fato. Bom, vamos lá. Tem uma perspectiva correta dos acontecimentos, ou seja, você sofreu um dano, né, uma ofensa de alguém, se sentiu muito desconfortável com algum tipo de atitude. Isso aconteceu já há 5 anos, um exemplo. Há 5 anos esse fato aconteceu. E você até hoje se magoa em relação a esse fato. Você traz para a atualidade uma dor que aconteceu há 5 anos atrás. Ter uma perspectiva correta disso é você compreender que o fato foi há 5 anos. Hoje é uma outra atitude. Você trazendo essa dor para cá significa que você sofre há 5 anos por um fato causado lá atrás. Entenda que aquilo já aconteceu. O perdão daquele ato originário é que vai te trazer o conforto. Você ficar revivendo a cada dia, a cada mês, a cada ano, o fato que te causou o desconforto, não é uma atitude que vai te ajudar. Ao contrário, há um acúmulo cada vez maior de mágoa que vai te impedir de raciocinar com a necessária isenção de ânimos que você deveria ter. No momento que você se sentir aflito em relação a isso, né, não tiver definido bem essa sua capacidade de perdoar, essa sua capacidade de iniciar esse processo de perdão, que para muitos é muito longo, para outros é mais curto, isso depende de cada um de nós e daquilo que nós almejamos em relação a isso. Quando você se sente desanimado, faça uma prece por você mesmo, além daquela que você faz, deve fazer por aquele a quem você deseja perdoar. Faça por você mesmo, para adquirir serenidade. Leia sobre o assunto, há muito material interessante sobre isso, para que você possa se harmonizar e tirar do seu coração qualquer sentimento ruim, qualquer sentimento nocivo em relação a isso, né? Coloque sua energia em tentar alcançar esse objetivo. Não coloque sua energia em manter alimentada essa fogueira de destruição interna pela sua incapacidade de perdoar. Coloque a sua energia exatamente no oposto disso, em buscar um ponto de equilíbrio, um ponto que te faça verdadeiramente superar esse mal e esse desconforto que te aflige. Modifique a sua história, né? Se sinta como um objetivo heróico a ser alcançado por você, que vai te trazer no final uma satisfação muito grande com aquilo. As pessoas têm dificuldade de perdoar em relação a um grande orgulho que trazem dentro de si, achando que irão fraquejar se praticarem essa atitude. Na verdade, é o oposto. Nós não temos que alimentar esse sentimento. Nós temos que alimentar o sentimento de paz, de harmonia, de amor em nossos corações. E nos sentirmos heróicos por alcançarmos esse objetivo, afastando completamente essa ideia de mágoa, de dor e de ressentimento. E nós temos também uma questão importante demais em nossas vidas, que é o chamado auto-perdão, né? Nós temos uma dificuldade muito grande também em nos perdoarmos pelas coisas ruins que nós fizemos no passado, nessa vida que nós lembramos, é claro, porque nós colocamos a máscara de que nós somos perfeitos, que nós temos sempre a razão do nosso lado. E quem é perfeito tem a razão do lado, acha que não erra, que não comete nenhum delito. Só que no íntimo nós sabemos que estamos errados.
E aquilo fica instalado em nossas emoções, corroendo e viciando os nossos pensamentos. E quando a gente identifica que isso está acontecendo, a gente fica sofrendo, com uma dificuldade imensa de nos auto-perdoarmos. Mas nós devemos também, assim como exercitamos esse tipo de complacência com aqueles a quem entendemos que tenham nos ofendido, nós devemos ter também esse tipo de complacência com as nossas faltas, com as nossas atitudes, com todos os deslizes que nós tivemos em nossas vidas. Porque quem se auto-perdoa tem mais facilidade de perdoar outras pessoas. O perdão das outras pessoas, dos nossos semelhantes, começa com um processo de auto-perdão, em que nós procuramos perdoar verdadeiramente as nossas faltas. Nós só podemos evoluir estando em paz, em harmonia, seguindo exatamente aquilo que Jesus nos recomendava. Amai ao próximo como a si mesmo. Perdoai para seres perdoados. Né? Então, esse processo de auto-perdão é uma coisa que deve ser iniciada. Devemos verificar criteriosamente as nossas faltas, as coisas que nos causam desconforto, as miudezas que nós praticamos em nossas existências e que nos atormentam, nos incomodam tanto. Devemos ter um olhar de indulgência para os nossos semelhantes e para nós mesmos. Perdão é paz, perdão é equilíbrio, perdão é saúde, perdão é nossa harmonia interna, perdão é a reconciliação que nós fazemos com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, sejam eles causados por nós mesmos, sejam eles causados pelos nossos chamados desafetos. E o que é o perdão? O que é a ofensa? O fato que foi causado em nossas vidas constituiu verdadeiramente um motivo de ofensa? Havia uma razão para que nos ofendêssemos dessa maneira tão acentuada? Será que constitui verdadeiramente uma ofensa? Cada um de nós tem uma questão interna que baliza esse entendimento. Para uns, nada ofende. Para outros, uma unha mal cortada é motivo da mais alta ofensa, da mais alta dor, da mais alta condição de destempero. Por quê? Porque uma coisa chamada orgulho habita nossos corações e faz com que nós tenhamos essa dificuldade imensa de produzir uma atitude tão positiva em nossas vidas, que é o perdão. Né? Nós devemos verdadeiramente, nessa nossa marcha de evolução espírita, ter em nossas mentes que o perdão é fundamental para a nossa espiritualização. Nós não vamos conseguir evoluir espiritualmente se carregarmos em nossos corações mágoas, ressentimentos, incapacidade de compreensão, incapacidade de perdoar nossos desafetos e de perdoarmos a nós mesmos. Nós somos os agentes da nossa felicidade. Nós somos os responsáveis pela nossa caminhada. Deus nos dá o caminho, Jesus nos orienta, nos guia, nos conduz, mas não determina o móvel das nossas atitudes, porque por sermos individualidades, nós é que decidimos essas questões dentro de nós. Deus não vai nos fazer perdoar ninguém. Nós é que vamos adotar essa atitude, adotar esse ponto de reflexão em nossas vidas e nos reconciliarmos com aquilo que nos incomoda, não esquecendo, mas vivendo harmonicamente com o fato, sem que ele nos magoe mais. Lembrar dele como um acontecimento passado, como algo que nos incomodou, mas que hoje não nos incomoda mais, porque conseguimos superar,
conseguimos descobrir as razões desse acontecimento, conseguimos entender os fatos, conseguimos entender que estamos aqui com o propósito de evoluir. A evolução só é possível seguindo esses ditames de Jesus. Amar, perdoar, que são sentimentos únicos por excelência e que não dependem absolutamente de bilateralidade, não dependem de um sentimento maior de outro, né? Não somos dependentes de ninguém para estabelecermos o perdão dentro de nós, inclusive o auto-perdão. Somos os únicos responsáveis por essa atitude. O perdão e o auto-perdão são atitudes exclusivas nossas, né? Que possamos, portanto, cada um de nós, buscar esses limites amorosos dados por Jesus, esses sentimentos únicos em nossas vidas, né? Perdoar e amar, amar e perdoar, porque são eles que nos impulsionam, são eles que modificam o nosso olhar sobre o nosso semelhante, sobre nossa vida, sobre as razões da nossa estada nesse planeta, né? Nós só podemos verdadeiramente buscar um estado mental, um estado espiritual maior a partir da interiorização desses sentimentos em nossas vidas, né? Lembremos que é tudo uma questão de ponto de vista. Perdoar, né? O fato em si é uma questão de ponto de vista, verdadeiramente. As coisas que acontecem, a perspectiva que a gente tem sobre o olhar que nós lançamos sobre o fato, sobre o ato ou sobre aquela pessoa. Nenhum de nós deve olhar um fato com os olhos de outro. Devemos olhar com o nosso próprio olhar, porque, em razão de sermos individualidades, cada um de nós, evidentemente, tem seus sentimentos diferenciados sobre o mesmo fato, sobre uma mesma atitude. Nós somos cristãos, mas temos formas diferentes de viver, de pensar a religião. Se nossa interação com Deus, nossa orientação dada por Jesus é igual e a gente interpreta de maneira diferente, isso já demonstra a nossa incapacidade de compreender a essência desses ensinamentos. E é isso que nos leva, muitas vezes, a essas guerras internas que travamos em relação a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Perdoar faz bem ao corpo, faz bem à mente e nos adianta nesse processo de espiritualização. Que possamos seguir, portanto, os ensinamentos de Jesus acerca do perdão, acerca da convivência amorosa, acerca de todas essas questões tão intrínsecas, mas que precisam ser desvendadas por cada um de nós. Esse era o trabalho que eu tinha para hoje. É um trabalho pequeno em relação a uma temática tão grande, mas espero que possa, de alguma maneira, ter algum nível de utilidade para vocês que estão vendo. E para encerrar, como de hábito, né, nas nossas casas, nós fazemos a nossa prece final. Então, nesse momento, eu vou fazer a prece final, rogando a Jesus que possa iluminar o nosso caminho, nos trazendo os alentos de fé, de paz, de amor, de esperança. Que possamos, Jesus, continuar a receber essas luzes amorosas que derramas sobre todos nós. Que possamos verdadeiramente entender o significado da palavra amor.
E assim compreendendo Jesus, possamos nos auto-perdoar das nossas faltas, dos nossos desequilíbrios e, por via de consequência, perdoar aos atos, aos fatos e aos nossos semelhantes, quando lá atrás os julgávamos nossos desafetos. Que possamos, dessa forma, ter essa superação. Que as tuas luzes continuem a ser derramadas sobre toda a humanidade, nos impulsionando sempre para o caminho do bem, da paz, do amor e do equilíbrio. Graças a Deus.